Boa noite, pessoal. Boa noite, o pessoal que tá entrando agora. Sejam bem-vindos à nossa live. Que bom tê-los aqui comigo. Vamos lá. Hoje essa live, ela vai ser também uma live um pouquinho diferente. Porque eu vou fazer uma live como eu também nunca fiz. A live de ontem foi bem original, bem inédita. Foi bem inédita e hoje eu vou fazer também essa live bem inédita, trouxe aqui alguns casos de consultório que eu quero compartilhar com vocês e que a gente pode juntos ir tirando alguns aprendizados desses casos, né? Nossa, gente, eu me formei tem 11 anos, 11, mais não, vai fazer 12 anos que eu sou formada. Já vai fazer, se eu não me engano, 6 anos que eu trabalho com bariátrica. E uma dica primordial para bariátrico. Ai, deixa eu pensar. Uma dica difícil. Eu tenho várias. Que bom que vocês estão gostando. Eu tenho várias dicas. E hoje eu trouxe algumas delas, né? Ai, mas eu acho que se eu tivesse que dar uma dica de ouro, eu acho que eu diria pra você renascer, sabe? Pra você realmente renascer, pra você começar a olhar a vida com outros olhos, sabe? Porque eu vejo que a obesidade, ela tá relacionada com vários fatores. Inclusive, eu tenho uma pegada que eu gosto de estudar, assim, eu não fico falando tanto aqui assim, mas hoje ainda falei com uma paciente sobre um lado um lado do excesso de peso, da obesidade, que eu tenho estudado um pouco mais, que é sobre a função do excesso de peso. Inclusive, se eu não me engano, se eu não tô muito enganada, eu acho que talvez eu até já tenha feito uma live sobre isso, que é por que você não quer emagrecer? E aí, quando eu falo isso para meus pacientes, eles olham assim pra mim, meu Deus, essa nutri é maluca, né? Como assim eu não quero emagrecer? Eu até fiz um texto que eu coloquei eu publico numa revista, né, num portal. E aí eu fiz um texto, eu sempre tenho um paciente muito querido, em especial, assim, eu aprendo muito com ele. Voltou? Opa, voltou aqui. Joia. Voltou, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ele dá, às vezes, um delayzinho, né? Eu tô aqui na fazendinha. Eu tenho um paciente muito querido, que eu aprendo muito com ele. Tem 1 ano que ele tá fazendo consultas comigo num preparatório para bariátrica. E, assim, é um preparatório que a gente não tá avançando tanto, mas eu falo isso com tranquilidade. Porque ele precisava emagrecer para fazer a bariátrica, mas ele fica se sabotando o tempo inteiro. E aí, eu levantei essa questão pra ele, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é uma pessoa que tem uma visão muito ampla da vida, ele gosta muito de estudar, e enfim, é uma pessoa muito, muito assim, nossa, é muito agradável atendê-lo. E aí, conversando com ele, um dia eu falei assim, viu, me conta o seguinte, a gente sempre tá trabalhando o porquê você quer emagrecer. Inclusive, uma das minhas táticas, né, eu coloco assim, viu, liste 10 motivos pelos quais você quer emagrecer. Mas no caso dele, eu falei, eu quero que você liste pra mim 10 motivos pelos quais você não quer emagrecer. Por que você não quer emagrecer? E aí ele falou assim, meu Deus, nunca ninguém perguntou isso, né? Porque a pergunta inicial e central é sempre assim, ai, conta aqui pra mim, por que você quer emagrecer? E aí você pode listar, nossa, N motivos. E aí, sei que passou um tempo, ele voltou na consulta e falou assim, Fer, eu pensei no porquê que eu não quero emagrecer. E foi muito legal porque foi muito enriquecedor e a partir dessa experiência eu sempre tenho trazido isso para os meus pacientes também. Por que você não quer emagrecer, né? Seja num emagrecimento sem cirurgia, seja num emagrecimento né, com cirurgia. Porque não é à toa que as pessoas reganham peso.
Amanhã é um dia que eu vou falar muito sobre reganho de peso, mas aí ele falou assim, olha, eu tenho medo de emagrecer e engordar. E nesse emagrecer e engordar, as pessoas veem e aí fica visível que eu falhei. Então veja como o cérebro da gente sabota, né? Eu cheguei aqui agora, né? Tô falando isso porque surgiu uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que é um conselho, né? Uma dica para quem vai fazer a bariátrica. E eu acho que uma das dicas, acho que talvez a principal é que você realmente renasça para uma vida nova. Que você... Eu acho que a fênix, ela representa mais a bariátrica do que necessariamente a borboleta, sabe? Porque a fênix, ela se desconstrói e aí ela se reconstrói. E a borboleta, você não deixa de ser a mesma borboleta que tá ali naquele casulo, né? Então, eu acho muito legal que passa por toda aquela transformação. Então, eu acho que a fênix representa muito o bariátrico, né? E eu, por exemplo, que gosto de corrida, de Fórmula 1 e tudo, eu falo que você tem uma bariátrica dentro de você. E eu acho que o autoconhecimento é uma das chaves. Porque hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela engordou ao longo do tratamento comigo. E aí eu falo isso, vocês vão dizer, meu Deus, Fernanda, como assim? Você tá vendendo teu peixe é os contra, né? Como assim a pessoa vai no Nutri e engorda? A gente conseguiu melhorar muito os sintomas dela, que ela chegou assim, um caco destruída, muito sintomática, com as vitaminas muito lá no pé, o intestino horrível, a alimentação horrível, tava tudo horrível. Agora só tá ruim. Mas assim, tava muito ruim, tava horrível. E aí eu perguntei pra ela o que acontece, né? Inclusive eu recomendei fortemente a terapia, porque tendo as condições ideais, ela faz as piores escolhas. Então, por exemplo, ela tá em casa, ela tem ovos, mas ela vai comer pão com manteiga, entendeu? Então, mesmo dentro das melhores situações, tendo possibilidades, ela faz as piores escolhas, né? E isso mostra um processo da pessoa ficar se sabotando o tempo todo. E que se você não conseguir entender isso, o reganho ele vai bater na tua porta, né? Então é isso, né, minha gente? É isso. Eu acho que esse seria um das principais dicas que eu tenho pra vocês, tá? Deixa eu voltar aqui e dar uma lida nos comentários pra gente entrar mais no conteúdo de hoje, que eu tenho bastante coisa pra falar. Vou trazer o caso de alguns pacientes. Gente, eu tô me cutucando aqui porque eu tô com uma etiqueta que tá me incomodando. Ai, que vontade de passar a tesoura. Ai, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pera aí. É bastante comentário, às vezes eu me perco, né? Não consigo ir acompanhando todo mundo. Vocês estão gostando? Ah, olha só, Ana, moro numa fazendinha, que legal. Isso aí. É que eu moro no interior, né? Olha, a Rosana falou que tem 10 meses de bariátrica e tem medo do reganho. Então não perca a live de amanhã, porque a live de amanhã eu vou falar muito sobre o reganho de peso. Inclusive hoje eu fiz uma analogia para minha paciente falando amanhã, que amanhã a live é sobre reganho. É um tema que eu gosto muito de conversar, né? 10 anos de bari, tive reganho de 10 quilos no total. Veja, é normal você ter um ganho de peso, mas aí tem que ver sempre em percentual, né? A Sônia gostou do curso. Já tá liberado, Sônia. Já tá liberado lá. Módulo 4, na verdade. Eu vou conferir lá na plataforma, tá? A gente tava com um probleminha esses dias, mas a princípio voltou, estabilizou. O pessoal tava conseguindo assistir as aulas, né? A gente tem um curso na Hotmart, então a Hotmart é uma plataforma muito boa. Se identificou com outro paciente no processo da cirurgia, não tinha perdido... Entendi, tinha medo, e assim, os medos vão sabotando. Inclusive, tem um livro que eu indiquei para essa minha paciente hoje, que se chama As 3 Funções do Excesso de Peso. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, que é realmente falar sobre o reganho de peso. Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre alguns casos de consultório para que vocês consigam, de repente, se identificar nessas pessoas e conseguirem extrair algum aprendizado também. Eu acho que nada melhor do que, no meu caso, estar na ativa todos os dias, atendendo pacientes. Isso vai enriquecendo, porque a experiência que a gente tem
A bagagem adquirida ao longo dos anos, a gente não compra em nenhum curso, a gente não compra em nenhum livro, em nenhum artigo. E eu acho que o relacionamento humano é uma coisa que enriquece muito, né? A gente aprende a olhar o paciente com outros olhos, a pensar em outras hipóteses. Então eu acho isso muito legal. Inclusive, o que eu quero falar é o seguinte. Começar falando que eu atendi essa semana uma pessoa que era a primeira consulta comigo. E ela tá com 60 dias de pós-operatório. E pelas coisas que ela foi colocando, que ela foi comentando no começo da consulta, eu tinha certeza que ela tinha feito um pré-operatório correndo. Mas assim, ó, começou a consulta, eu falei, burlou o pré-operatório. E batata, dito e feito. Porque ela tava cometendo alguns erros que são cometidos quando o paciente não faz um pré-operatório bonitinho, entendeu? E eu não julgo a pessoa, e assim, a pessoa em si eu até não julgo, no sentido que muitas vezes o paciente ele é leigo, ele vai procurar bariátrica, ele não sabe como que funciona. Eu sempre chamo vocês para responsabilidade, porque uma cirurgia é grande, então o conhecimento é libertador, e na verdade conhecimento é vida, porque ele poupa realmente muito sofrimento. Eu vou trazer isso para vocês aqui, né? Então você é o ator central da bariátrica e você tem que se responsabilizar pelo processo. E aí, assim, dito e feito, ela passou em uma consulta com a nutricionista antes da cirurgia, e a Nutri liberou o laudo em primeira consulta. Então, assim, complicado esse tipo de situação, porque o pré-operatório é um momento extremamente importante, porque eu brinco que bariátrica é tipo jogos mortais, né, gente? Entrou, não dá pra sair. Embora você consiga fazer a reversão da cirurgia, em alguns casos, né, bypass, porque sleeve não tem como. Sleeve você corta o estômago e joga fora, né, tira. Então não tem como reverter. Então, assim, eu falo, é tipo jogos mortais, não tem como você, não, eu cansei da bariátrica, né? Então, tem a tua responsabilidade, mas a do profissional ainda mais, porque a gente estuda há tantos anos, a gente coloca o carimbo ali, né? Quantas vezes eu já recusei paciente que assim, não, eu vou operar daqui a 15 dias e eu preciso do laudo. Não, a minha assinatura vale muito pra eu vender um laudo desse jeito, né? Então, eu não vendo laudo para bariátrica, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que daí eu já continuo, né? Se não acumula demais, eu me perco. Na bio, Viviane acompanha as aulas da jornada bariátrica, que durante a jornada você vai saber mais e vai ter uma condição especial de pagamento também no primeiro dia de abertura do carrinho, mas vão ter bônus muito especiais, então fique ligada, porque você vai ter mais informações na jornada bariátrica. Tô na fase do pré-operatório, eu tenho que perder peso. E olha só, Natália, mais do que perder peso, você precisa estudar, entender, pesar os prós, os contras, e mudar alguns hábitos antes da cirurgia. Porque se você não muda, o que eu falo pro meu paciente? Bom, gente, antes de eu contar o que eu falo pro meu paciente, eu quero ver corações. Se você tá gostando dessa live, corações e manda pra alguém, tá? Se você não muda antes da cirurgia, você não vai mudar depois, tá? Porque você opera o estômago, você não opera a cabeça. Você entrou no centro cirúrgico, você saiu. A tua vida é a mesma. Não é um túnel do tempo, não é um pó de pirlim-pim-pim, não é mágica, não é um portal para a vida magra, não é. Você entra para a sala de cirurgia, você sai sendo a mesma pessoa, com as mesmas vontades, com os mesmos hábitos, com a mesma vida, com os mesmos familiares, com os mesmos problemas e com a mesma rotina. É tudo igual. Então, se você não muda, nada vai mudar. E se você não muda antes de operar, depois é igual querer trocar o pneu com o carro andando. Não dá. Você já imaginou? Então, você está dirigindo e furou o pneu do teu carro. Você fala assim, não vou parar não. Tem que trocar o pneu do carro andando. Não tem como. Então,
Bariátrica. Se você não conserta, não aprende, não entende certas coisas antes, você acaba pagando o preço depois. E uma das coisas que eu tive certeza absoluta que a paciente não tinha feito um bom pré-operatório é que ela estava comendo muito rápido. Muito rápido, sem rotina, sem meta de proteínas. Falou, inclusive, que nunca ninguém tinha falado de meta de proteínas. Então, assim, por que é importante vocês estarem aqui hoje? Porque vocês estão adquirindo conhecimento. E isso faz com que você, quando chegar num profissional, você questione. Você não só pode, você deve questionar. Porque a gente está cuidando da sua saúde, mas a saúde é sua. Então, se a gente errar, quem paga o pato é você. E é lógico, eu quero acreditar que a maioria dos profissionais que cometem alguns equívocos não é por mal. A gente não tem o domínio de tudo, né? Às vezes, de repente, alguma coisa pode passar despercebida aos nossos olhos. E é por isso que 4 olhos funcionam melhor do que 2. Que quando você sabe do que está acontecendo, de como precisa acontecer, do que é importante, você de repente chama a atenção do profissional. Mas Nutri, ó, isso aqui, doutor, olha, e isso aqui, entendeu? Porque às vezes vai passar batido, às vezes o profissional pode não ter conhecimento daquilo. Entendeu? Então você não só pode, como você deve questionar, porque é a tua saúde que tá em jogo. E bariátrica não é brincadeira, como eu vou contar o caso de alguns pacientes aqui, tá? O emocional E eu acho que o emocional não só é um vilão do reganho, mas os hábitos também. Só que os hábitos são muitas vezes condicionados a um emocional. Então a minha pergunta é, se você sabe o que tem que ser feito, por que você não faz? Entendeu? Tem muita coisa por aí, né? Tô na fase de dieta líquida, uma diarreia... Não é normal, Vanusa, não é normal não, tá? Diarreia nunca é normal. Ah, é normal? Nunca é normal. Até uma paciente falou assim, engraçado, né? Porque a gente conversa com as pessoas e as pessoas dizem, não, tal coisa é normal, né? Cocô fedido é normal, ter diarreia é normal. Não é. É o que eu falei na live esses dias. Existe uma diferença entre comum e normal. Tem coisas que são comuns, que acontecem com muita frequência. Principalmente porque as pessoas tomam atitudes inadequadas. Tem outras coisas que são normais. Então, não é porque uma coisa é comum que ela é normal. Veja, é comum ter roubo. É comum ter assédio. É comum ter pilantragem na política. É normal? Não é normal. Não é normal, entendeu? Então, assim, é comum o bariátrico ter diarreia? É normal? Não. Não é normal. Entendeu? Vamos lá. 10 meses, não bati minha meta. Estacionei. Você veja, Valquíria, tem que ver quanto tempo, né? Você tem de 1 ano e meio pra bater a tua meta. E tem que dar uma olhada na dieta, né? Ver como que tá. Você tá batendo meta de proteínas, tomando água, tomando suplementos. Amanhã eu vou falar sobre reganho de peso e a importância das vitaminas também nesse processo, né? Karina, sobre o curso. O curso é um curso para paciente bariátrico que eu tenho. Se chama Barimaps, o caminho da bariátrica de sucesso. Daqui a alguns dias teremos as inscrições, né? As vagas serão abertas para uma nova turma. Então fique acompanhando. Acompanhe aqui pelo Instagram, pela Jornada Bariátrica, pelos grupos do WhatsApp, que você vai ser informada, né, de quando que abrirão as inscrições para esse curso. Inclusive, é um curso que tem um valor muito acessível, porque hoje eu sei que a consulta ela é muito mais cara. É lógico que o curso ele não substitui a consulta, mas ele te tira da tua zona de conforto, ele te traz conhecimento para você saber o que é normal do que não é, o que é esperado do que não é, para você começar a se perceber ou ver o que tá errado na tua vida, mas principalmente para você sair da tua zona de conforto e tomar algumas atitudes. Eu até anotei o caso, teve uma aluna do curso queridíssima, uma pessoa muito adorável, que ela ganhou uma consultoria comigo, não é uma consulta, é uma consultoria. Um bate-papo ali que eu pergunto qual que é a principal dificuldade dela e eu dou um direcionamento, porque às vezes é alguma coisa simples que faz uma diferença muito grande. E olha, gente, foi
graças a Deus que ela entrou nesse curso, que ela tomou alguma atitude em relação a ela, porque ela foi procurar os médicos e tal, e ela me contou depois que ela tá com uma ferritina em 3. Uma ferritina em 3, gente. O PTH dela, que eu até falei, olha, vai no médico, pergunta, pede o PTH e tal, eu expliquei da importância. E aí ela questionou, pediu o exame, né? Quando foi ver, gente, tava assim, tipo, altíssimo, altíssimo. A situação de saúde dela tá muito comprometida e para muito além do peso, né? Então ela teve um reganho de peso, até ela entrou no curso pensando em melhorar a saúde e tudo, mas com foco também em emagrecer. No fim das contas, ela acabou descobrindo um monte de problema de saúde, assim, em relação a essa deficiência grave de vitaminas. E agora ela já foi em busca, então, de um acompanhamento, de conseguir repor essas vitaminas, sabe? Ela deu esse feedback para a equipe, eu fiquei muito feliz, porque esse é um dos objetivos, né? É a pessoa realmente não se acomodar naquilo que não faz bem para ela, né? Tinha alguma coisa ali de errado e graças aí ao curso, a tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu, ela tomou uma atitude e saiu daquela zona de conforto. Vamos ver. Que mais? Olha que bom. Pessoal com Nutri dando parabéns. Coisa boa. Deixa eu ver. Pré-operatório. Ai, que bom. A Laísa é maravilhosa. Isso aí. Estou com peso estabilizado. Ai, quero ver. Pode pirlim pim pim, gente. Que isso? Você não é um milagre que acontece quando você entra no centro cirúrgico. Não é. Não é. Vamos reativar essa bariátrica, porque hoje ainda a paciente me perguntou assim, Nutri, uma pessoa que fez bariátrica é mais fácil de emagrecer? E sim, porque eu falo assim, ó, você tem uma Ferrari dentro de você, entendeu? É só uma questão de você alinhar essa Ferrari e botar pra andar. Porque eu falei até pra ela, olha, o problema é que a tua Ferrari tá com um pneu cheio e os 3 tá murcho, furado, mas precisando de uma revisão, mas tem conserto, entendeu? Então, assim, às vezes você tá realmente desalinhado, desajustado e tudo isso impacta na tua perda de peso. Mas você, bariátrico, tem uma Ferrari dentro de você. E você não operou pra ficar aí capengando, pra ficar com uma Ferrari encostada em casa. Imagina se você ganha uma Ferrari e daí você vai deixar ela encostada em casa? Vai lá deixar, nossa, furou o pneu, deu problema na direção, tá sem combustível, e você vai deixar ela assim na garagem da tua casa? Você que teve reganho, você que operou e tá doente, tá cansado, se arrastando pelos cantos, sem libido, com queda de cabelo, com tudo isso, você estacionou a tua bariátrica. Então bora reativar. Bora reativar porque você não operou pra isso. 3 meses de cirurgia, segmento. Exatamente, segmento, eu falo assim, ó. Você que opera é um casamento sem direito a divórcio com a tua equipe, tá? Sem direito a divórcio. Viviane, o curso, ele é tanto pra quem já operou, quanto pra quem vai operar, né? Tem algumas aulas que eu dou um puxão de orelha maior em relação ao reganho de peso, mas você também consegue aprender muita coisa porque você já faz o negócio certo. Infelizmente no Brasil a gente tem poucos nutricionistas especialistas em bariátrica e aí você pode passar por um profissional que não tem um domínio tão aprofundado do assunto e você, sabendo, você cobra e questiona o profissional, né? Então, por isso que eu acho que o curso também é interessante para quem vai operar, porque daí você evita de estacionar tua Ferrari com pneu furado. Você já bota ela para rodar, né? Você aproveita ali aquela largada e você já faz o negócio certo, né? Gente, Karina, não toma vitamina mais 3 aqui. É isso, pode voltar a tomar pra amanhã. Pra ontem, aliás. Tem que voltar, tá? Ó, ferritina em 100, ok. Mas às vezes a ferritina pode tá alta por conta de processo inflamatório, tá? Não, cabelo muito fino assim, não. Tá relacionado principalmente com deficiências de biotina, de nutrientes, de aminoácidos, né, de proteína, então tem essa relação. Bom,
Algumas coisas que eu quero trazer aqui é que já no pré-operatório a gente precisa trabalhar, então, deficiências de vitaminas. Então é muito comum o paciente antes de operar. Nicole, acabei de te ver por aqui, pode ficar nessa live que é pra você, minha filha. Nós estamos falando aqui, tô falando agora um pouco de pré-operatório. Então, já no pré-operatório você precisa cuidar, atendo online, tá? Você precisa cuidar de deficiências de vitaminas, de diarreia. Tive uma paciente que tava com uma diarreia persistente. Falei, não vou te dar laudo desse jeito, não. Vai lá investigar o que tem. Foi ver, tava lá com fungo no intestino, tendo diarreia a horrores. Imagina, se o intestino já é importante para um não operado, para um operado é 10 vezes mais importante. Porque você já tem menos intestino, ou fazendo sleeve você tem um trânsito digestivo rápido, então você precisa cuidar do teu intestino, tá? Teu intestino é importantíssimo para você. No pós-operatório, uma das coisas mais importantes é coma devagar. Hoje, inclusive, fiz uns stories mostrando, né, que eu tava comendo. Gente, eu sou uma lesma. Eu ponho a comida na boca e me encosto. E se eu tô num restaurante, eu tô lá mastigando e olhando pras pessoas, olhando pro movimento, olhando pras paredes, sabe? E comer devagar é uma das coisas que mais determina o sucesso no pós-operatório. Porque quando você come rápido, você come menos do que deveria, e aí você pode entrar naquela história de ficar beliscando. Quando você come rápido, você engole pedaços grandes, você passa mal, sobrecarrega teu sistema digestivo. Quando você come rápido, você pode também comer muito mais, porque daí você não tem aquela sensação de saciedade, você não consegue perceber. Então, comer rápido é um problema. E aí, o paciente, por exemplo, essa que eu atendi essa semana, tava comendo, sei lá, um ovo cedo. Daí eu falei, não, mas peraí, por que você tá comendo isso? Não, é porque não cabe. Tô comendo 80 gramas. Falei, oi? Você tá com 2 meses de cirurgia comendo isso? Tem alguma coisa de errado. Aí, o que aconteceu? Tava comendo muito rápido. E eu matei a charada já no começo da consulta, por conta das coisas que estavam acontecendo, né? Eu não fiz Karina bariátrica. Karina, eu não fiz bariátrica. Deixa eu contar minha história, gente. Deixa eu contar minha história. Ai, meu Deus. Não, eu nunca fiz bariátrica. Mas, assim, Nossa, é sério, eu gosto de contar minha história. Agora vocês deram chance pra mim. Eu fui uma criança que eu sempre comi muito certo. Minha mãe cuidava da minha alimentação. Eu ia pra horta com meu bisavô. Eu gostava de cozinhar com a minha mãe. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida. Inclusive, durante minha adolescência, sofri por ser magra demais. Mas eu sempre tive, assim, uma relação muito boa com os alimentos. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu aprendi com 4 anos de idade a comer de garfo e faca, porque criança come de colher. E aí meus pais, para celebrar esse acontecimento, eles me levaram num restaurante mais chique aqui da cidade. E aí eu lembro que eu tava sentada na ponta da mesa, meu pai e minha mãe, e daí o garçom trazia a comida, assim, né, era um restaurante à la carte, e eu lembro de eu estar comendo de garfo e faca, assim, me sentindo, tipo, a adulta, entendeu? Então eu sempre tive uma boa relação com a comida. Eu fugia da minha mãe pra ir no mercado, numa quitanda, porque ela tinha um escritório num local, no mercado municipal. E no piso inferior era um mercado e tinha, né, a parte de hortifruti. E às vezes eu fugia da minha mãe pra ir no mercado. E ela ia procurar a criança, eu tava onde? Eu tava no mercado, na parte das frutas. Eu tinha 2, 3 aninhos, minha avó me levava no mercado, quando tinha aqueles carrinhos pequenininhos, e eu dizia assim, não, vou fazer compra que tô precisando. E assim, com 3 anos de idade, eu comprava molho de tomate, macarrão, feijão, arroz, entendeu? Tipo, eu nunca fui aquela criança que ia no salgadinho. Com 6, 7 anos, eu ajudava minha mãe, eu que escolhia as frutas e vegetais, né? Fruta, verdura, legume, era da minha responsabilidade na compra do mercado. E tudo isso, tipo, por uma vocação minha mesmo. Com 10 anos de idade, eu me meti na cozinha e, tipo, dali eu nunca mais saí, né? Então, fiz meu primeiro bolo e comecei a cozinhar e tal. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu tinha 13 anos, eu tava de férias. Minha mãe me acordou e falou assim, vem cá, Fer, assistir uma reportagem. Olha que legal essa profissão. E aí eu vi uma reportagem sobre nutricionista. Eu falei, meu Deus, é meu sonho. Meu sonho era ter um restaurante.
Eu achei que eu nunca na vida ia atender em consultório, sabe? Porque assim, gente, olha só, vocês viram a live que eu tava falando ontem? Que eu odeio tudo com abacate? Que o povo enfia abacate, brigadeiro de abacate e acha que brigadeiro de abacate é brigadeiro. Então assim, eu sou agitada, eu falo mais alto, eu sou animada, ligada no 220 e tal. Falei, gente, não sirvo pra ser nutra de consultório, né? Mas desde que eu tava no último ano da faculdade, eu falei, eu gostei do negócio, né? E aí eu comecei a atender, depois que me formei, meu primeiro emprego foi numa clínica, eu comecei a atender e eu sempre amei trabalhar com obesidade. Por quê? Porque justamente eu já estive no lado oposto e eu sempre tive uma relação boa com a comida. Então, pra mim, me dói olhar pra pessoa e ver que ela vê a comida como inimigo. Olhar pra pessoa e saber que ela tá se privando, de repente, de colocar uma roupa, ou de ir na praia e ficar de roupa na praia, porque ela tem vergonha do corpo. É ruim isso, sabe? Me toca realmente, assim, olhar pra pessoa e ver o quanto a vida dela é sofrida. Por conta do peso, por conta da obesidade, entendeu? E eu sempre vivi o outro lado. Eu sempre vivi um relacionamento bom com a comida. Eu sempre vivi o prazer de cozinhar. Ter uma família que a gente sempre sentou para fazer as refeições. Então eu olho para essas pessoas, eu vejo, eu posso te ajudar, entendeu? Venha pro lado de cá, venha olhar a vida como eu olho, entendeu? Então assim, não é que eu sou, melhor, não é isso, não é que eu sou o último biscoito do pacote. É que eu tive um privilégio de crescer num ambiente que favoreceu uma boa relação com a comida, de ter realmente todo esse incentivo, de ter essa trajetória. Eu acho que a minha trajetória de vida pode ajudar quem luta com a obesidade, entendeu? Eu sempre tive amigas próximas, muito acima do peso, eu sempre acompanhei isso, o quanto é difícil, né? Minha mãe já teve acima do peso durante muitos anos, minha mãe era minha paciente mais rebelde, ela compensava assim, o estresse do trabalho dela na comida, na época que eu tava até na graduação. A minha irmã já sofreu com excesso de peso na infância e por uma questão dela, porque a criação e os hábitos sempre foram saudáveis em casa. Então eu sempre convivi com a obesidade perto de mim, então eu consigo sentir a dor de quem tá acima do peso. E eu sei que eu posso ajudar, entendeu? Então, por isso que eu sempre gostei de trabalhar com emagrecimento, porque eu consigo ver resultado, eu consigo ver que melhora, sabe? E que gera uma transformação na vida das pessoas. Porque pra mim, o meu trabalho precisa ter sentido. Pra mim não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas não é só isso, entendeu? Tipo, eu quero ver o fruto do meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho floresça na vida das pessoas. E eu acho que trabalhar com emagrecimento me proporciona isso. E mais ainda com bariátrica, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava lá, entrei para trabalhar num concurso público, numa prefeitura. Ao longo da minha vida inteira, eu sempre atendi em consultório, mas como assim, tipo, uma renda extra. E aí eu atendia muito no SUS. Era um volume, tipo, surreal de pacientes. E eu fui desenvolvendo cada vez mais essa habilidade de atender, né? Eu vi o quanto é gostoso. Aí eu fui fazer mestrado e, tipo, um professor ofereceu o tema de bariátrica. Eu falei, nossa, que legal, né? Quando eu fui estudar bariátrica, eu me apaixonei mesmo, sabe? Aí eu comecei a estudar e comecei a atender em paralelo, né? Justamente porque eu tava fazendo mestrado e eu queria aprender mais e comecei a atender mais. Então, assim, eu amei aquele universo. E aí, durante um período da minha vida, eu comecei a detestar o meu trabalho. Não o trabalho com os pacientes, mas um contexto, de uma forma geral. Eu falei, eu vou sair disso aqui e eu quero trabalhar só em consultório. E aí, na metade do ano passado, eu abandonei um concurso público para me dedicar ao consultório. Então, essa foi a minha história. Por isso que eu acho que, além do conhecimento técnico, dos anos de experiência, é o que eu falei, eu tenho uma história de vida, a experiência, a história de vida, a minha relação com os alimentos, os óculos que eu uso para enxergar a vida, eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Porque a vida, ela depende muito de como você enxerga as situações.
né? Eu falei isso hoje ainda pra minha paciente. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Porque ela falou assim, mas é tudo tão frustrante, é tudo tão difícil. Eu falei, frustrante e difícil é pra todo mundo. A questão é como você reage à frustração e à dificuldade. Então, eu acho que é como se a gente tivesse uns óculos, né? E eu quero tirar os meus óculos e colocar em você, para que você comece a enxergar a vida, a alimentação, o excesso de peso, tudo isso com os óculos que eu uso, entendeu? Então é isso. Eu sou realizada profissionalmente, muito, muito realizada. Faço o que eu gosto. Decidi ser nutricionista com 13 anos de idade e eu não tenho a menor dúvida de que eu fiz a melhor escolha. Dei aula para graduação em nutrição, que eu sempre quis dar aula. Dei aula para o curso de nutrição, dei aula para pós-graduação, fiz mestrado, escrevi um capítulo de livro, fui professora homenageada, até eu sair de um concurso público, que eu sei que muita gente diz que é loucura, e agora eu queria muito ter esse curso. Então, quando eu consegui tirar o curso do papel, gente, eu fiquei muito feliz. Porque o preço da minha consulta eu sei que não é barato. E quando eu saí do SUS, me deu uma dorzinha, tipo, meu Deus, essas pessoas eu não vou conseguir ajudar. E o curso, pra mim, foi uma realização, porque eu peguei tudo isso, conhecimento técnico, experiência, vivência, né? A minha vivência de vida, minha história de vida. E eu coloquei no curso. Num preço muito acessível e de uma forma que as pessoas que de repente não podem pagar uma consulta não vão ficar desamparadas. Entendeu? Por isso que, inclusive, eu intensifiquei meu trabalho aqui no Instagram. Porque eu sei que nem todo mundo pode pagar minha consulta, mas eu quero ajudar. Então, eu ajudo aqui com conteúdo gratuito. Eu tenho o curso. E mesmo pacientes que passam comigo em consulta já compraram o curso. Porque ali, né, são horas e horas de aula. E aí, nessas horas, eu não consigo levar tudo isso para o consultório. Então, eu acho que o curso, inclusive, é complementar. Eu fiquei muito feliz, foi uma tremenda, assim, acho que a minha última realização, a minha realização profissional mais recente foi essa. Foi ter colocado esse curso para rodar, porque realmente eu tenho certeza que é uma coisa que pode contribuir com as pessoas, sabe? Deixa eu voltar nos comentários. Gostaram da minha história? Vocês deram brecha, gente. Vocês deram brecha, eu comecei a falar da minha história. Nada! Fraude? Mas não é mesmo, viu? Ó, se tem uma coisa que eu sou, é transparente. Misericórdia, sou mesmo. Fiquei com medo, conquistou. É isso, gente. Essa é a minha história com a vida aí. Gosto de cozinhar. Como de tudo. Eu falo, eu sou uma nutri da vida real. Ui! Não sou aquela pessoa que não come nada, credo. Não dá. Servir o outro, exato. Eu falo, não vou me emocionar, porque eu acho que não vou ficar chorando aqui em live. Mas eu falo assim, eu falo pra Deus o seguinte, que Ele me use, que eu seja instrumento da bondade, da verdade, do amor dele. Porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente tá aqui também para contribuir. O nosso crescimento também tá vinculado com o crescimento do outro, sabe? E é muito gostoso você ter essa sensação de utilidade. Então eu falo, olha, me coloco como instrumento. Eu quero ser luz na vida das pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, entende? E isso, por mais que seja o meu trabalho, que eu ganhe pra isso, porque afinal de contas eu tenho contas a pagar, mas que através desse meu trabalho eu também posso ajudar as pessoas, porque uma coisa não exclui a outra, né? Eu posso receber pelo meu trabalho, mas também fazer muito além disso. Olhar para o meu paciente além de um papel, de um cardápio, sabe? Olhar e realmente falar aquilo que ele está precisando ouvir naquele momento. Então, eu acho que um trabalho com propósito, com amor, não é um trabalho por amor, é um trabalho com muito amor. Ele é enriquecedor para ambos os lados, né? Vamos ver. Desespero, deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão precisando de ajuda? Tamo aqui, tamo junto. Viciada em cerveja. Vamos melhorar isso aí. Fraqueza é aceitar. Depende. Constipação é um negócio bem complicado. 1,49, 93 quilos, um pouco mais... o efeito sanfona é complicado, mas olha só.
Efeito sanfona também tá muito relacionado com uma dieta que você não consegue seguir, né? Então, uma dieta, a melhor dieta do mundo é que você consegue seguir. Lógico, você tem algumas coisas que precisa fazer depois da bariátrica, mas tem que estar adaptado na tua rotina, né? Eu tenho, Viviane, eu tenho mesmo, sabe por quê? Porque a autoestima tá relacionado com autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe do teu valor, você sabe dos teus defeitos, só que os teus defeitos não invalidam a pessoa que você é. Porque defeito todo mundo tem. E a questão do defeito é você estar disposto a trabalhar para melhorar. Então eu acho que a autoestima vem de um autoconhecimento. E eu trabalho ativamente nesse autoconhecimento ao longo de muitos anos. Através de leitura, recentemente através de terapia, através de olhar a vida, interpretar e refletir, pensar, sabe? Então, assim, o autoconhecimento, ele é uma construção diária e permanente. E é através do autoconhecimento que, na minha opinião, leiga, tá? Eu não sou psicóloga, nada, mas assim, na minha opinião, eu acho que a autoestima vem através do autoconhecimento, sabe? Eu sei do meu valor e eu acho que... eu até vi... Teve no lugar que eu tava frequentando, me falou assim que humildade é você se reconhecer na exata medida em que você é. Porque você ficar se colocando pra baixo o tempo todo não é bonito, não é bom. Você ter uma modéstia exagerada. Então, assim, eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus defeitos, eu não preciso ficar expondo pra todo mundo. Eu me proponho todos os dias a ser uma pessoa melhor, mas eu acho que a gente precisa, sim, reconhecer tudo que a gente tem de bom na gente. Porque é impossível um ser humano não ter algo de bom para dar para os outros. E eu acho que isso é muito importante. É você potencializar aquilo que você tem de melhor em você. E sim, eu tenho uma boa autoestima mesmo. Vamos lá. Sou bariátrica. Deixa eu dar uma olhada. Aqui. Bom, então aqui falei um pouquinho, vocês me deram corda, falei um pouquinho da minha história. Deixa eu ver o que mais. Nossa, eu já anotei tanta coisa, mas eu não quero falar tudo isso, que senão vai ficar, acho que, muito longa essa live. Hoje ainda eu falei pra uma paciente, tô encantada. Agente de saúde, meu Deus, gente, agente de saúde é maravilhoso. Vocês fazem uma transformação muito grande na vida das pessoas. Vocês são importantes para as pessoas, sabe? Eu acho que o agente de saúde, ele leva saúde, cuidado, esperança, carinho, atenção aonde os nossos braços não chegam, né? Então é como uma árvore. Então, o agente de saúde eu acho lindo. Eu tenho, assim, um apreço muito grande pelas agentes de saúde com as quais eu trabalhei. Eu tenho um carinho muito grande por elas. Inclusive, passaram por consulta comigo, né? Algumas fizeram bariátrica, foi muito bom. Sobre a bariátrica, né? Sobre até a questão, mas posso comer de tudo um pouco, né? Tava até conversando com a Beatriz esses dias, que tem esse mito que você pode comer de tudo um pouco, e não, você não pode. Você não vai comer algo e cair duro, estribuchando no chão na hora. Mas o passar mal vai muito além do passar mal imediato, e sim um passar mal em longo prazo. Então, algumas complicações, como eu falei esses dias, elas acontecem no decorrer dos anos. E aí, às vezes, como eu falei pra vocês, é a maneira como a gente encara as situações. Então, perguntei hoje ainda pra essa paciente, porque ela continua bebendo, bebida alcoólica, ela come um monte de doce, ela faz um monte de coisa errada, né? E aí eu falei assim, olha, se hoje você tiver o diagnóstico de uma doença grave, e o médico fala assim, você não pode consumir bebida alcoólica, você vai consumir? Não vou, né? Eu falei, então, imagine. Então, o fato é que você já recebeu o diagnóstico de uma doença grave. Porque, por que é bom a gente olhar para a obesidade como doença? Porque quando você encara a obesidade como doença, você age em relação a ela como uma doença. Porque, veja, uma pessoa que recebe um diagnóstico de diabetes, de doença renal, de câncer, ela muda, a maioria das vezes, né? Ela tem uma mudança em relação àquilo. A obesidade é vista como falta de vergonha na cara. E não é. Obesidade é doença.
É uma doença grave, é uma doença crônica que não tem cura. E que a cirurgia é um tratamento, mas você precisa fazer a tua parte. E que o fazer a tua parte inclui abrir mão de certas coisas. Então, se você tivesse o diagnóstico de, por exemplo, uma doença renal, você pode perder teu rim. Você não pode mais consumir bebida alcoólica. Você ia, sob a possibilidade de ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, de perder o rim, de não poder mais tomar água. Você consumiria bebida alcoólica? Não. Então por que, sabendo que você tem obesidade e que você fez uma bariátrica, você consome? Então, eu sei que é duro certas coisas, só que a vida é do jeito que é e não do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, ignorar a realidade não faz com que você possa ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, por mais que você diga, eu vou comer de tudo um pouco, o preço uma hora chega, entendeu? O preço uma hora chega, né? Não quero só comer, só beber. Não faz bem pra saúde, gente. Então é isso. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Comece a olhar pra obesidade realmente como uma doença. Porque não é preguiça, não é falta de vergonha na cara, não é nada. Tá querendo... Olha, Karina, o ideal é que não tome. Mas se for tomar, eventualmente. Porque a bebida, eventualmente, que eu digo o seguinte. Hoje ainda, olha as analogias que eu uso. A minha paciente fala assim, eu perguntei quantas vezes por semana você consome a bebida alcoólica? É de vez em quando. Falei, de 7 dias. De um mês, quantas vezes? Uma vez por semana. Falei, então não é de vez em quando. Se é uma vez por semana, não é de vez em quando. Se eu te perguntar assim, quantas vezes por mês você vai na missa? E se você falar assim, não, eu vou toda semana, eu vou todo domingo eu vou na missa. Você vai dizer que é de vez em quando? Não, é toda semana. Então, se você toma bebida alcoólica, refrigerante, avacalha uma vez por semana, não é de vez em quando. É toda semana. É habitual. É ou não é? Por que para algumas coisas a gente diz que é às vezes e para outras não, é sempre? E o sempre é uma vez na semana. Entendeu? Então é isso. Se eu te perguntar, você vai na missa sempre? Sim, vou sempre, toda semana. Aí eu te pergunto, e você bebe quando? Não, de vez em quando. É uma vez por semana, mas é de vez em quando? Não dá, né? Não dá. Então, a bebida alcoólica, o ideal é que não se consuma, porque você elimina complexo B, dificulta a absorção de nutrientes, você prejudica principalmente o intestino e porque são calorias vazias, né? Você tá agregando calorias que não vão te trazer nada de bom, né? Então, isso é bem complicado. A internet tá caindo muito. Puxa, que pena. Que pena. Então. Mas assim, para tudo nessa vida tem solução. Tem muito. E a questão do doce, eu fiz uma live um tempo atrás, ficou lá numa outra plataforma que eu tenho, e que o problema, na verdade, não é exatamente o doce, né? Que o doce, na verdade, ele vem muitas vezes por uma questão de falta de proteínas, de falta de nutrientes, de falta de rotina. Então, isso que é complicado. Eu acho que às vezes a gente precisa tirar o foco do doce para poder trabalhar a base mesmo. E até essa minha paciente que eu atendi, ela perdeu o período de ouro. Então eu vi que tem gente aqui, né, que quer fazer a bariátrica, e eu acho que você precisa muito entender e estudar como que é o pós-operatório. E não é assim só como que é o pós, eu vou ter que ficar 15 dias em dieta líquida. Não, gente, ninguém faz tanta nhaca na dieta líquida, entendeu? As nhacas acontecem ao longo da vida. Então é você entender sobre suplementação, sobre a importância do exercício, da meta de proteínas e tudo mais. Porque existe esse período de ouro da bariátrica, né? Que são os primeiros meses pós-operatório. E se você perder esse período, esse time, fica mais difícil depois de você emagrecer. Lógico, é mais fácil do que uma pessoa não operada, mas ainda assim você perdeu aquele período de ouro, né? Então, mais uma coisa que eu queria trazer é que vocês estejam prontos para a vida, entende? E que quando você faz a bariátrica, você fez para ter uma vida melhor, em todos os sentidos. Tive uma paciente agora, recentemente, que ela precisou fazer uma cirurgia de
Ela fez a vesícula e daí ela teve uma torção no intestino e precisou fazer de emergência uma cirurgia de torção no intestino. E graças a Deus, ela estava maravilhosa, comendo direito, batendo meta de proteína e suplementando. Então ela fez uma cirurgia enorme, que foi de emergência, aberta, e a cicatrização dela foi impecável. Mas por quê? Porque ela estava fazendo direito. Então, não deixe para depois, sabe? A hora de você se cuidar é agora. Esteja pronto para a vida, para as coisas boas e para as ruins também. Porque você pode ter a oportunidade de fazer uma viagem, como a Bia, né, fez e foi lá pro México e quis subir as escadas lá, uma escadaria, e não conseguiu, porque ela estava sem massa muscular. Então, você pode ter uma oportunidade maravilhosa de fazer uma viagem, de dançar, de ir para uma festa, enfim, e você não tá pronto, você não tá preparado para a vida, porque você tá com a ferritina lá no pé, com a B12 lá no pé, que você tá se sentindo mal, que você não tem força muscular, e aí você deixa de aproveitar a vida por causa disso. Antes você não aproveitava porque estava acima do peso. Depois da cirurgia você não aproveita porque você tá fraco e desnutrido, entendeu? Ou para as coisas ruins. Ninguém tá livre, Deus livre, mas ninguém tá livre de sofrer algum pequeno acidente, cair de uma escada, ter que fazer uma cirurgia, ou uma vesícula, um apendicite. E como é que vai ficar a tua cicatrização? Como que vai ser se você tiver uma ferritina em 3, uma vitamina D em 10, uma B12 em 100? Como que vai ser a tua vida? Eu tive, inclusive, uma paciente que eu tive certeza, falei pra ela, eu tenho certeza que você teve convulsão. Ela teve uma vez, né, na vida, convulsão, porque não estava suplementando direito, por deficiência de complexo B. Eu tenho certeza absoluta, porque ela nunca teve histórico de convulsão na vida. E aí ela teve uma convulsão depois que operou. Alguns meses depois, ela não estava comendo direito e ela não estava suplementando. E aí ela teve convulsão. E tá agora cheia de remédio, porque todo mundo acha que o problema dela é neurológico. E pode, mas o problema neurológico pode ser por falta de complexo B. Então, vocês estão entendendo a gravidade da coisa? B12 para um bariátrico acima de 500 no mínimo. 600 para dizer assim, tá bonito. Entendeu? Então, assim, você não operou para viver uma vida capenga. Para você ficar meia boca. Você operou para ter uma vida melhor. Melhor. Só que você tem que ir em busca disso. Porque a bariátrica não vai te trazer nada. Se eu pegar você hoje e te colocar sentado dentro de um carro, de uma Ferrari, que a Ferrari vai de 0 a 100 em 3 segundos. Se você não souber dirigir ou se você não quiser dirigir, você não vai sair do lugar. Então você tem uma ferramenta dentro de você. Só que quem tem que pilotar é você. Quem tem que querer é você. Aí você pode dizer, puxa, mas eu não sei pilotar. Então vem cá. Vem cá que eu te ensino. Só que você tem que querer pilotar. Entendeu? E é por isso que eu cobro a responsabilidade de vocês em relação à tua saúde, à tua bariátrica, ao teu resultado. Porque quem tá no banco do piloto é você. Eu não posso dirigir teu carro por você. Eu posso te ensinar. Eu posso te dizer, vai dar ruim, não vai por essa estrada aqui que tem buraco, que vai dar ruim. Só que é você que vai pilotar. Então, vocês precisam assumir essa responsabilidade. Tive paciente aqui com ferritina em 5. Tive uma outra paciente bonitinha agora, me procurou, engordou 12 quilos em 1 ano. Ou seja, 1 quilo por mês. Ela já me procurou. Por quê? Porque é melhor procurar quando teve um reganho de 10, 12 quilos do que quando tiver com 36 quilos a mais. Eu tive uma pessoa próxima, que não era minha paciente, mas era uma pessoa próxima, que ela engordou mais do que quando ela operou. Ela operou, sei lá, com 110 quilos, por exemplo. Hoje em dia ela pesa 150, entendeu? Então, assim, não espere a tua ferritina chegar em 5. Não espere você ultrapassar o teu peso pré-operatório. Não espere você passar um perrengue na vida para você tomar uma atitude. É muito melhor você tomar uma atitude agora do que depois se você tiver uma convulsão no mercado. Entendeu? Melhor do que você querer ir fazer reparadora e tá com as vitaminas tudo no chão, comendo tudo errado,
Mas daí só porque você tá magra, você acha que tá tudo certo. Tive uma ex-paciente que ela abandonou o tratamento. Eu atendia por plano de saúde muitos anos atrás e ela acabou não migrando pro particular. Tudo bem, é um direito de cada um, mas enfim. Não é essa a questão. A questão é que ela não tava suplementando direito e não tava comendo direito. E aí foi fazer cirurgia pra reparadora e prótese, não cicatrizava. E ela não é a única, eu já vi vários pacientes que colocaram silicone e não cicatriza. Daí aqui embaixo fica um buraco. Aqui na barriga um buraco fundo, que não cicatriza. Como é que você quer cicatrizar? Se você não tem proteína, se você não tem ferro, se você não tem zinco, selênio, nada. Entendeu? Então não dá, gente. Tive uma outra pessoa que, nossa, 2 pessoas no SUS que eu me lembro agora. Uma fez bariátrica, não suplementou e perdeu todos os dentes, todos. Eles quebraram na raiz no dente, então não caiu o dente, eles quebraram na raiz. Por quê? Porque não se cuidou depois da cirurgia. E tive uma outra paciente que ela tinha 2 dentes. Ela perdeu todos e aí ela não conseguia mastigar a comida, óbvio. E ela não conseguia... porque essa outra paciente ainda tinha o toquinho, né? A raiz. Essa outra, ela perdeu todos os dentes, caíram. E ela ficou só com 2 dentes. E ela chupava a carne e cuspia, porque ela não conseguia comer. Então, gente, pelo amor de Deus. O que eu quero aqui é que vocês entendam do processo, entendam dos riscos e saiam da zona de conforto. Porque não dá para você querer ter um resultado se a tua atitude não é coerente. Você precisa ter coerência entre o que você faz e o que você quer. Se o que você faz e o que você quer não estão alinhados, algum problema tem. O número ideal para ferritina é acima de 70, 90 mais ou menos. E por fim, para a gente ir encerrando aqui, que já são quase 9 horas, não tenham inveja, tá? Tem uma pessoa muito querida que faz acompanhamento comigo e que sempre tá compartilhando aqui no Instagram. E ela é uma paciente maravilhosa, dedicada, responsável, comprometida, investe, toma as suplementações, faz os exercícios, faz os exames. Não só ela e outras pacientes, né? Mas aqui eu trouxe um exemplo. E aí tem outras pessoas, eu trouxe dela porque ela é uma pessoa que compartilha muito, né? E daí tem algumas pessoas que têm inveja dela. Entendeu? Tem paciente que chega lá no consultório e fala assim: eu não sei por que fulano emagrece e eu não. Ué, você faz o que a fulana faz? Não faz. Entendeu? Assim como tem gente, eu não sei como que fulana conseguiu. Não só ela, né? Não sei como que fulana fica se comparando com como é que ela conseguiu emagrecer e eu não. Você já parou para se perguntar por que o outro tem o resultado que você não tem? Então, ao invés de ficar invejando o resultado do outro, aprenda com ele. Olhe para o que o outro está fazendo e veja no que você está errando. E se o outro tem um resultado diferente do teu, aprenda com ele. Isso serve para a bariátrica, isso serve para a vida. Porque eu faço exatamente isso, eu estou falando aquilo que eu faço. Quando eu vejo uma nutricionista bem-sucedida, uma nutricionista que cresceu, que expandiu, que faz um trabalho de excelência, eu não fico invejando ela. Nossa, por que ela tem e eu não tenho? Eu olho e penso, o que será que ela sabe que eu não sei? O que ela faz que eu não faço? E isso serve para a vida. Porque não adianta você fazer a bariátrica e achar que o teu resultado vai cair do céu. Até para encerrar aqui, essa minha paciente é muito querida, falou assim: Fer, falta de vitamina engorda, tá? Mas eu vou falar isso amanhã, que é a live do reganho. Essa minha paciente falou assim: Fer, o meu sonho é nascer magra. E eu tenho muito medo de voltar a engordar um dia. E eu falei o seguinte: você, hoje, não tá magra porque Deus quis. Deus te ajuda. Deus te ajuda porque Ele coloca as pessoas certas no teu caminho. Ele te dá saúde para você trabalhar e pagar os profissionais. Ele te deu saúde para você pagar a tua cirurgia. Deus está presente na tua vida todos os dias. Só que você tem mérito.
O resultado que você tá colhendo hoje é sinônimo daquilo que você plantou no passado. O resultado que você tem hoje é mérito seu. Por isso que até quando os meus pacientes compartilham o resultado, eu fico muito feliz. Eu sei que eu tenho uma participação, porém, eu falo para os meus pacientes, mérito seu. Porque não adianta nada você pagar, ir na consulta e não executar. Você comprar o curso, assistir as aulas e não executar. Ou você pagar o curso e não assistir as aulas. E aí, por isso que eu falo com a maior tranquilidade do mundo, que eu tenho paciente que não tem resultado. Como é o caso dessa paciente que engordou. E por que ela engordou? Por que eu falo aqui? Porque eu sei que o problema não tá em mim. Eu sei que eu dei o meu melhor, que eu trabalhei com todas as ferramentas que eu pude, que eu trabalhei com o técnico, com o comportamental, com o emocional, que eu fiz tudo o que eu podia. Agora, se você não tem o resultado que você quer, você tem que começar a olhar para as tuas atitudes, porque elas falam sobre você. Certo, minha gente? É isso. Trago verdade. Ai, tadinha. Mas assim, ó. Não, o curso é barato, tá, Karina? O curso dá quase o preço de uma consulta. Dá um pouquinho mais que uma consulta. Aí vocês vão saber, tá? Acompanhe. Érida, minha querida, muito obrigada pelo teu depoimento aqui. Eu sou o tipo de pessoa que eu mordo e assopro, porque eu tenho carinho por vocês, eu tenho carinho pelos meus pacientes, e eu acho que quem ama não engana. A pessoa que gosta de você, ela fala a verdade. Se você tiver com uma maquiagem horrorosa, com uma roupa horrorosa, e você perguntar pra uma pessoa que gosta de você, viu, tô bonita, a pessoa vai dizer, não tá muito bom, dá pra melhorar, né? Vocês gostam de ir numa loja e daí a pessoa, você sabe que tá horrível a roupa pra você, e a pessoa diz, tá linda, amiga, tá linda, leva que tá maravilhoso. Não dá um ódio? É ou não é? Então é isso, né, minha gente? A gente sabe, eu não tô aqui pra ficar falando, pra passar a mão na cabeça. Eu falo as verdades, mas eu falo com carinho, eu falo com firmeza, com uma dose de humor, mas eu falo porque não adianta, sabe? Eu tá aqui só pra falar o que vocês querem ouvir. Seria muito fácil eu falar assim, prometer um emagrecimento fácil, eu prometer um milagre, XYZ, e vocês entrarem... Não é isso, sabe? Só que eu acho que é isso, o meu compromisso é com a verdade. E justamente porque eu tenho um carinho pelas pessoas que chegam até mim, é que eu falo a verdade, eu falo com carinho, mas eu falo a verdade, porque é isso que a gente precisa na vida, né? A gente precisa de pessoas transparentes que querem o nosso bem. E quem quer o bem, não engana, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Amanhã eu vou falar sobre reganho de peso pós-bariátrica. E eu espero você, então, amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Olha, amanhã, sexta-feira, 20 horas, é só assim, os super, hiper, ultra, mega comprometidos, porque sextou com S de sucesso, né, minha gente? Sextou com S de sucesso, que eu quero ver vocês aqui amanhã, tá bom? Gente, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.